Bom, pessoal, então vamos para a nossa aula de hoje, é termodinâmica. Vamos aqui, inicialmente, rever alguns conceitos que a gente já passou na aula passada, né? Então, basicamente, calor, né? Calor é o processo de transferência de energia entre elementos, né? Ou entre corpos, né? Devido à diferença de temperatura entre eles. Tem a definição, né, de caloria e aqui as informações para ver a conversão, né, entre caloria e joules, né? Bom, em geral, nós estamos tratando um sistema desse formato, né? Nós temos um determinado sistema que está numa temperatura TS e temos aqui um meio ambiente que está numa temperatura TE. Então, se TS é maior que TE, o sistema perde calor. Então, o calor sai do sistema. Por quê? Porque ele tem a temperatura maior, né? Então, neste caso, aqui a gente estamos definindo o calor maior que zero. Ou seja, sempre que o calor sai, né, do sistema, estamos chamando aqui com que o sistema perde calor. Portanto, a gente define calor menor que zero. Por quê? Porque o sistema está perdendo calor, né? Se eles estão em equilíbrio térmico, não tem transferência de calor. E se o sistema está mais frio, né, está em temperatura menor do que o ambiente, nesse caso o calor é maior que zero. Então, definimos aqui calor maior que zero, por quê? Porque o sistema ganha calor, né? Então, o calor entra no sistema. Se ele ganha calor, se ele aumenta o calor, a gente está dizendo que esse calor é maior que zero. Vamos seguir, então. Tínhamos visto isso também na aula passada, né? Que aqui definindo, né, a absorção de calor pelos materiais. Aqui como o calor, né, trocado, absorvido, né, ou doado pelo sistema, é a capacidade térmica vezes a diferença de temperatura, né? Então, essa aqui é a expressão para a absorção, né, ou para a troca, né, de energia na forma de calor, que nós também podemos escrever na forma diferencial. Um diferencial de calor de Q é igual a capacidade térmica do corpo vezes um diferencial de temperatura. Então, se nós pegarmos e integrarmos, né, aqui, a integral de dq, né, que é o calor, né, vai ser o delta aqui, vai ser a capacidade térmica vezes a temperatura final menos a temperatura inicial. Onde a capacidade térmica, né, ela é uma propriedade de um corpo, né, ou de um objeto, né, e ela tem aqui unidade, né, de energia por temperatura. Se nós estamos tratando de um material, aí é mais apropriado usar o calor específico, né? Calor específico aqui denotado pela letra C minúscula. Então, na forma diferencial, dQ é igual ao calor específico vezes a massa, né, do determinado objeto vezes o diferencial de temperatura. Se integrarmos aqui, né, de um T inicial ou de um T0, né, a uma temperatura final, nós vamos ter aqui MC T final menos T inicial. Então, aqui nós podemos calcular, né, a absorção de calor pelo determinado corpo, né, de massa M e feito de um material de calor específico C, através dessa expressão. Aqui, a critério de curiosidade, né, temos aqui algumas informações que eventualmente nós podemos usar, né, para fazer alguns problemas, né, alguns calores específicos, né, aqui dos objetos, né. Quer dizer, alguns calores específicos de alguns materiais, né, que podem constituir objetos. Bom, existem casos onde o material, né, ele troca energia na forma de calor, mas ele não varia a temperatura.
Nestes casos, o material ele pode estar variando a fase, né? Então, o calor é usado não para mudar a temperatura, mas para alterar a fase do material, né? Nós temos água, por exemplo, né? A água está fervendo, por exemplo, a água ferve a 100 graus e ela permanece a 100 graus enquanto ela não, enfim, enquanto tiver evaporação devido à fervura, ela vai estar ali a 100 graus. Então, nestes casos, nós podemos aqui calcular o calor, né, como sendo o calor latente, denotado aqui por L, que pode ser o calor latente aqui líquido gás ou sólido líquido, né? Os dois aqui são diferentes, né? Vezes a massa, né? Que teve a mudança, que sofreu, né, a alteração de fase. Então aqui nós temos também a critério de exemplo, né, alguns os, o calor latente, né, calor latente de fusão e também o calor latente de vaporização de diversos substâncias químicas, né. Então, nesse caso, né, o Q ou o delta aqui, né, o calor, né, requerido, né, para mudar uma quantidade de material de massa M, né, de fase, é LM, onde o L, né, no caso pode ser LF ou LV, né? Aí depende de qual o tipo de transição, né? Bom, é isso aí. Então temos aqui um exercício que é da barra de cobre. Inicialmente a barra de cobre é aquecida até 321 graus, e então colocada num becker, né, com 220 gramas de água. O becker tem uma capacidade térmica também, que está inicialmente aqui a 12 graus, né? E é pedido então para você obter aqui a temperatura de equilíbrio. Eu só vou esboçar o problema, né? Depois você pode completar, né, o problema. Então, nesse caso, nós sempre vamos usar aqui de que, nesse caso aqui, né, se o sistema está isolado, né, se o sistema é isolado, a quantidade total de calor que ele troca é zero. Porque o calor que sai do cobre, né, vai para a água. Mas como um todo, se o sistema pode ser considerado isolado, a quantidade de calor que ele troca é zero. Então, vamos escrever para cada subparte, né? O dQ do cobre mais o dQ do Becker mais o dQ da água, né? Isso aqui é igual a zero. E aí nós temos que substituir as expressões, né, para cada um deles. Então, nesse caso aqui, a variação de calor aqui do cobre, nós vamos poder obter ela uma integral da massa de cobre, do calor específico do cobre, vezes a variação de temperatura. Da temperatura inicial do cobre até a temperatura final do cobre, né? Mais a integral aqui. No caso do Becker, não vai ser integral, né? Por quê? Porque ele está sendo dado aqui a capacidade térmica, né? Bastaria multiplicar a capacidade térmica pela variação de temperatura. Bom, nós vamos fazer explicitamente aqui a integral de C, né, que é C maiúsculo, né, da capacidade térmica do Becker, né, vezes a variação de temperatura do Becker, né, que é a temperatura final do Becker, mais a integral da temperatura inicial da água até a temperatura final da água, que é igual ao do Becker, né, porque os dois estão juntos inicialmente. Né? Então aqui a massa da água, calor específico da água, né, vezes a variação da temperatura, isso aqui é igual a zero. A massa é constante, o calor específico é constante, então eles saem da integral. E nós vamos ter aqui, então, a massa do cobre, calor específico do cobre, temperatura final
A temperatura final, aqui está, né? Temperatura final do cobre, temperatura final do Becker e temperatura final da água são iguais. Por quê? Porque no final eles todos vão estar em contato, né, em uma temperatura única. Então, no caso aqui vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial do cobre, mais a capacidade térmica do Becker, aqui vezes a temperatura final, que é a temperatura final de todo o conjunto, né, menos a temperatura inicial do Becker, e mais a massa da água, calor específico da água, temperatura final, que é única para todo o sistema, né, menos temperatura inicial da água, que é igual à temperatura inicial do Becker. Então, vou deixar assim, né? Isso aqui é igual a zero. Nós podemos isolar aqui a temperatura final, então, e vamos obter aqui a massa do cobre, calor específico do cobre, né? Vezes a temperatura inicial do cobre, mais o calor específico do Becker, vezes a temperatura inicial do Becker, mais a massa de água, calor específico da água, vezes a temperatura inicial do Becker, que é a mesma da água, né? Dividido pela massa de cobre, calor específico do cobre, mais a capacidade térmica do Becker, mais a massa de água vezes o calor específico da água. A massa de cobre, o calor específico do cobre, a massa da água, o calor específico da água e as temperaturas iniciais são dadas, né? Então, basta substituir os valores, né, para obter, então, a temperatura final. Então, aqui nós aprendemos, né, a como, então, calcular aqui a temperatura final, né, de um sistema que é composto inicialmente com corpos a diferentes temperaturas, né? Depois é tudo posto em contato para que haja o equilíbrio térmico. Temos aqui um outro exemplo, que é, nesse caso, vamos desenhar aqui a situação inicial. Nesses problemas de equilíbrio térmico, né, é sempre interessante desenhar a situação inicial e a situação final. Então, a situação inicial é o seguinte: nós temos aqui uma massa de gelo, vou desenhar aqui uma massa de gelo, né? Então, aqui são 720 gramas de gelo, né? Ele está numa temperatura inicial de menos 10 Celsius, né? Essa aqui é a situação inicial. E a situação final, vamos colocar aqui. A água derrete, quer dizer, inicialmente o gelo, né, está a menos 10. Vamos desenhar aqui uma situação intermediária. Na verdade, é mais de uma situação, né? Então, vou apagar aqui e vou fazer assim. Vou colocar aqui 1, 2. No 2, o gelo vai aquecer, só que ele vai chegar aqui, os 720 gramas de gelo vão estar em 0 graus, né? 0 Celsius. Então, aqui é a temperatura inicial da situação 1. E aqui a temperatura final, né? Ou a temperatura inicial da fase 2, aqui, vou colocar aqui, 1, inicial. Tá? E aqui vamos colocar 1, final. Porque aqui vai ser a situação final, né, dessa situação 1. Ele vai chegar a 0 graus. Aí, vamos colocar aqui uma outra situação, 2, onde o gelo vai, a partir daqui da situação final 1, ele vai começar a derreter. E aí,
ele vira água, né? Então, nós temos 720 gramas, né, de água líquida, né, cuja temperatura inicial dessa etapa 2 é 0 Celsius. Que a água derreteu, né? Daqui para cá ela derreteu. Aqui, situação 2 inicial. E aí a gente chega numa situação 2 final, que é o quê? Dado que a água líquida está a 0 graus, ela vai aquecer e os nossos 720 gramas de água líquida vão chegar aqui numa situação final da etapa 2, que eles vão chegar então a 15 Celsius. Ou seja, nós vamos ter aqui um calor requerido para subir a temperatura do gelo de menos 10 até 0, que eu vou chamar aqui de dQ1 ou Q1, né? Vamos chamar aqui de Q1. Vou precisar de um calor para isso. Aí, para derreter o gelo, o gelo que está em 0 graus, derreter todo ele até água líquida a 0 graus, eu vou precisar também fornecer um calor, que eu vou chamar aqui de calor 2. E aí, por fim, a água está líquida e ela é aquecida até 15 graus, de 0 até 15. Isso aqui eu vou chamar de Q3. Vou chamar de Q3. Tá? Então, vamos colocar Q1 mais Q2, né? Mais Q3, né? Vai ser todo o calor necessário para fazer todo esse processo. É o nosso calor total. Então, vamos substituir aqui as expressões. O calor, então, aqui da fase 1 é a massa de gelo, calor específico do gelo, né? Vezes aqui o dT. Só que aqui, então, ele é a temperatura inicial do gelo, que é aqui menos 10, né? Vai até a temperatura final do gelo, que vai até 0. Né? Mas o calor 2 é o calor requerido para derreter aquelas 720 gramas de gelo, né? Que é, então, se a gente voltar aqui na nossa tabela, para derreter é aqui, né? Calor latente de fusão está aqui, né? 333 quilojoules por quilo. Então, vamos voltar aqui. Então, aqui é o calor latente de fusão do gelo vezes a massa de gelo, que é 720 gramas. Né? Mais, aqui é a integral da massa da água líquida, né? Vezes o calor específico da água líquida, dt. Aqui a integral é da temperatura inicial da água líquida, né, que vai ser 0, só que 0 é mesmo a temperatura inicial do gelo, né? Então vou colocar assim, ia botar T2G, mas vou botar na líquida, até a temperatura final da água líquida. Esse aqui, então, é o calor total trocado. Vamos substituir aqui. Fazendo a integral, a temperatura aqui, se o calor específico é constante e a massa constante, aqui nós vamos ter massa de gelo, calor específico do gelo, temperatura final do gelo, menos temperatura inicial do gelo, perfeito, mais calor latente de fusão do gelo, mais vezes a massa de gelo, mais a massa de H2O líquido, né?
calor específico do H2O líquido vezes a temperatura final da água líquida menos a temperatura inicial da água líquida, que é o calor total. Substituindo aqui, a massa do gelo, então, é 0,72 quilos, né? Calor específico do gelo. Vou voltar aqui. Calor específico do gelo em quilogramas grau Kelvin está aqui, né? 2220 joules por quilograma Kelvin. Então, vamos voltar aqui. Então, vai ficar aqui 2220 joule por quilograma Kelvin. Vezes a diferença de temperatura. Aqui, a temperatura é 0 Celsius, né? E aqui, ela é menos 10 Celsius, né? Menos com menos aqui fica mais, então vai ser 0 menos menos 10. Então, você veja que aqui, então, vão ser 10 Celsius, né? Mais, agora o calor latente de fusão do gelo, então, que é, eu tinha visto que era 333 kilojoules por quilo, e a massa é 0,72 quilos, mais a massa de H2O, que é a mesma, né? 0,72 quilos, vezes o calor específico da água líquida. Tem que ver em joules, né? Aqui em joules, né? Tá. E aqui é o calor específico. Eu fui lá e, antes de cair, né? Eu vim aqui e achei o calor específico da água, né? Aí eu voltei aqui, calor específico da água em joules, então é 4186,8 joules por quilograma, né? Vezes a diferença de temperatura. Então, a temperatura final, que é 15 Celsius, né? Menos 0 Celsius, né? Isso aqui é igual ao calor total. Bom, é isso aí. Então, fazendo aqui as contas, nós vamos achar um calor total aqui de mais ou menos, né, 300 kJ. Bom, aqui a questão é o seguinte. Veja que aqui, né, nós usamos, né, o calor específico em joule por quilograma Kelvin e a diferença de temperatura em Celsius. Vamos ver, daí está certo ou está errado fazer isso? Depende do problema. Nota que nesse caso nós tratamos a diferença de temperatura, ou seja, a diferença de temperatura em Celsius é igual, né, à diferença de temperatura em Kelvin. Porém, a temperatura em Celsius é diferente da temperatura em Kelvin. Por quê? Porque a escala, né, ela varia de 1 para 1, né? Então, por isso que a diferença de temperatura, uma variação de temperatura em Celsius ou em Kelvin é igual. Por isso que aqui, como nós estávamos tratando diferença de temperatura, nós podemos, né, fazer isso. Ou seja, uma diferença de 10 graus Celsius é igual a uma diferença de 10 graus Kelvin. Embora em termos absolutos, né, a temperatura seria diferente. Então, como aqui nós tratamos a diferença de temperatura, nós podemos fazer essa conta. Se não fosse diferença, se nós estivéssemos tratando a temperatura, o valor numérico, né, de cada uma das temperaturas, aí nós teríamos que converter uma temperatura para outra, né? Então, foi por isso que, né, nós podemos usar o calor específico em joules por quilograma Kelvin e a diferença de temperatura em graus Celsius, né? A diferença é igual em Celsius e Kelvin, né? Bom, é isso aí.
Bom, até aqui então só transferências de calor, tranquilo, acredito que vocês não vão ter problemas para fazer essas contas desse tipo, né? Então vamos tratar agora da relação entre calor e trabalho. Bom, eu vou apresentar para vocês aqui o nosso protótipo de motor. O que é o nosso motor? Ele vai um dispositivo, nesse caso aqui não é basicamente um dispositivo que converte calor em trabalho. Como é que é esse dispositivo? Ele pode ser aqui um pistão. Vamos desenhar ele aqui com isolação térmica, né? Para que ele não perca calor para o ambiente. Aqui tem um determinado gás, né? Por exemplo, dentro aqui. E aí, imagine que aqui nós temos uma pá de areia ou um monte de bolinhas de chumbo, por exemplo, que fazem aqui um determinado peso. As, é, e esse pistão ele está em contato aqui com um reservatório de temperatura. Pode considerar aqui que tem aqui, por exemplo, um regulador de temperatura no qual ele está mantendo a temperatura aqui fixa. Tá? Bom, nesta situação aqui, se o pistão aqui está nessa situação, nós podemos fazer a seguinte questão, né? Podemos ter aqui uma base aqui do lado, nós podemos ir tirando algumas esferas, né? Eu digo, pode ser considerado que, por exemplo, uma pá de areia ou um monte de esferinhas pequenas, porque a gente faz isso muito lentamente, ou seja, a gente não tira ali um monte de massa para que o pistão ele dê um solavanco, né? Então, porque se desse um solavanco, nós teríamos turbulência aqui dentro, certo? E daí trabalho iria se perder na forma de turbulência. Mas nós não queremos essa turbulência e é por isso que nós vamos tirando a massa de cima como se a gente fosse tirando grãos de areia de cima, ou seja, bem lentamente, para que não ocorra perdas de energia de forma turbulenta no fluido. Se a temperatura aqui é fixa, ela vai manter a temperatura, né? Mas então, conforme a gente vai tirando aqui as esferas, a temperatura aqui do pistão vai ser mantida, por quê? Porque ele está em contato térmico com o reservatório. Só que ele vai expandindo, e na medida que ele vai expandindo, então, calor aqui vai passando do reservatório para o pistão, para o fluido de trabalho do pistão. Né? Bom, se nós tiramos uma esferinha, nós podemos considerar aqui que aumentou um determinado deslocamento, né, aqui do pistão. Ou seja, tiramos uma esferinha e ele andou um determinado ds aqui, diferencial de caminho. Né? Então, o diferencial de trabalho associado com essa expansão, né, do pistão pode ser escrito aqui como uma força escalar, né, ou caminho andado aqui pelo pistão quando nós tiramos esse grão de areia. Nós podemos aqui escrever isso aqui como sendo o módulo da força, né, o módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre os dois, né, entre o deslocamento e a força. A força que faz o pistão subir, né, ela está de baixo para cima, então está no mesmo sentido do ds. Então, nesse caso aqui, a força pode ser escrita como sendo a pressão vezes a área do pistão, vezes o ds, onde a ds é um diferencial de volume, ou seja, é quanto aumentou de volume aqui o embolo a área é quanto aumentou de volume, né? Aqui a área interna do pistão. Isso aqui então é PDV. Vamos passar por uma outra transparência. Como o trabalho é o integral, né, do diferencial do trabalho, o trabalho então aqui vai ser
a integral do volume inicial ao volume final da pressão, né, integrada no volume. Então, esse aqui é o trabalho realizado. Só que lembra que lá no início nós tínhamos falado que todo o calor que sai do sistema nós definimos como negativo. Para ser coerente com a definição de trabalho, para a gente ser coerente com a nossa definição, nós vamos usar a mesma definição. Né? Vamos dizer que todo o trabalho que sai do sistema, ou seja, todo o trabalho que o pistão entrega para o sistema externo, é negativo. Por quê? Porque o trabalho sai, né? O trabalho saiu do sistema, que ele entregou, né, para o meio externo, então é um trabalho negativo. E todo o trabalho que entra no sistema é positivo. Essa é uma definição apenas para manter, né, o mesmo padrão do qual foi definido lá para o calor. Então eu vou escrever isso aqui com muito cuidado aqui para deixar claro, né? Pode-se definir que todo trabalho que sai do sistema é negativo. E todo o trabalho que entra no sistema é positivo. Certo? Vou colocar aqui. Assim, nós definimos, ou define-se, trabalho como sendo menos a integral do volume inicial ao volume final de PDV. Ou seja, nós estamos definindo esse sinal negativo aqui na frente para considerar, então, que o trabalho que sai do sistema, ou seja, elevando-se aqui o nível, né, elevando a altura dessas bolinhas remanescentes aqui em cima do embolo do pistão, é um trabalho negativo, porque é um trabalho que o sistema entregou, né, para o meio externo. Então, por isso que nós aqui estamos definindo, né, dessa forma aqui. Estamos fazendo isso para manter, né, o padrão, né, considerando que se o sistema entrega, ou seja, se sai trabalho ou calor do sistema, é negativo. Se entra trabalho ou calor no sistema, é positivo. Temos por isso. Né? Bom, existem diferentes possibilidades, né, de atingir um estado final dado um estado inicial. Eu vou colocar aqui entre aspas caminhos, né, para atingir um estado. Um estado final, vamos colocar aqui, definido por uma pressão 2, um volume 2 e uma temperatura 2. Dado um ponto inicial, né, ou um estado inicial, P1, V1, P1. Né? Vamos exercitar aqui da seguinte forma. Né? Vamos considerar uma primeira situação. Vamos considerar aqui uma expansão de um pistão
uma expansão isotérmica. Ou seja, nós pegamos aqui em um diagrama, por exemplo, um diagrama, vamos colocar aqui PV, nós podemos ir de uma situação inicial, que constitui-se num ponto aqui nesse diagrama de fase, a gente vai de uma situação inicial a uma situação final. Nós podemos ir por meio de uma expansão isotérmica, ou seja, dessa forma aqui. No diagrama PV, o trabalho aqui, obtido com essa expansão, vou escrever aqui como trabalho 1, segundo a nossa definição, é menos a integral de PDV. Isso aqui é necessariamente, né, menor que zero. Por quê? Saiu o trabalho do sistema. Né? Eu acho que vai ficar... vamos visualizar essa situação. Vamos considerar o seguinte. Temos aqui o nosso pistão, né? Pistão isolado, não perde calor por meio externo, mas ele recebe calor aqui de um reservatório de calor que está aqui na parte inferior, né? Ele está aqui numa temperatura T, ou seja, estamos mantendo T igual a constante, né? E nós temos aqui o nosso pistão com diversas esferas de areia, né? Esferas de chumbo ou uma pá de areia aqui em cima, né? Tem aqui o fluido de trabalho. Então nós vamos, por exemplo, se o pistão está assim, ele está parado, aqui ele permanece. Mas na hora que nós tiramos uma esfera, ele vem um pouquinho mais para cima aqui. Na hora que nós tiramos outra esfera, ele vem um pouquinho mais para cima. Então, ele vai aumentando aqui a altura, né? Ele vai elevando as esferas que permanecem em cima do pistão por um degrau acima, sempre que a gente tira uma das esferas. Então, esse é um jeito, por exemplo, de ter uma expansão isotérmica. Né? Na medida que ele vai expandindo, vai entrando calor aqui no pistão, mas a temperatura permanece constante, porque ele está em contato com o reservatório térmico. Né? Então, esse é um jeito de levar um sistema do estado inicial ao estado final, né, mediante uma expansão isotérmica. O trabalho, aqui graficamente, ele é a área embaixo dessa curva. Né? Lembra que integral é a área abaixo da curva. Então, esse aqui é o trabalho, né? Que conseguiu se obter a partir dessa expansão, né? Desse pistão, elevando as esferinhas de chumbo. Né? Um outro jeito, né? Vamos colocar aqui de situação 2, né? Por exemplo, nós podemos desenhar novamente aqui o nosso diagrama PV. Agora nós temos o mesmo ponto inicial, ou seja, o ponto inicial aqui é o mesmo que esse aqui. E o ponto final também é o mesmo. Mas agora nós podemos, por exemplo, levar o sistema daqui para cá, por exemplo, dessa maneira aqui. Vamos daqui para cá e daqui para cá. Nessa situação, o trabalho aqui é toda essa área abaixo da curva. Então, nesse caso, né, o trabalho 2 é menos a integral de PDV. Não, nesse caso é menor que zero, não, espera aí. Errado.
trabalho nesse caso também é menor que zero, ou seja, o sistema entrega trabalho para o ambiente. Acho que vai ficar claro na hora que a gente fizer aqui um exemplificar, né? Vamos supor que a gente parte, por exemplo, de uma situação inicial na qual nós temos o nosso sistema, ele está aqui numa determinada temperatura, e aqui ele está num volume inicial, né? Nós temos aqui algumas esferas aqui em cima. Então, nós pegamos e aumentamos a temperatura, né? Nós provocamos aqui nós elevamos a temperatura de modo que ele venha, né, com as mesmas esferinhas até aqui. Então, a gente vai elevando a temperatura, né? A temperatura estava inicialmente aqui, né? Então, a gente vai elevando a temperatura até uma outra temperatura aqui. Nesse caso, ele elevou as esferinhas, né, até aqui. Só que aí, quando ele chegou aqui, é o volume final, ou seja, ele chegou nesse ponto aqui. Daí, no que nós podemos fazer? Nós podemos pegar o sistema que está aqui, ele já está nesse ponto, né? Com as esferinhas, nós podemos colocar uma trava aqui no pistão para manter ele nessa elevação. E aí nós pegamos e reduzimos a temperatura. Né? Mantemos então fixo aqui, né, o volume e reduz a temperatura. Reduzindo a temperatura com o volume fixo, ele vai reduzir a pressão até chegar nesse ponto final aqui. Então, esse é um outro caminho possível para fazer, para levar o sistema do mesmo ponto inicial até o mesmo ponto final. Então, você veja que nos dois casos o trabalho é menor que zero, né? Por quê? Porque nesse caso aqui o sistema entregou o trabalho para o meio externo e nesse aqui ele também entregou o trabalho para o meio externo. Porém, o trabalho 2 ele é maior do que o trabalho 1. Isso dá para ver claramente, por quê? Porque essa área aqui, né, ela é maior do que essa área aqui. Né? Então, o trabalho que foi conseguido extrair do sistema fazendo a transição por meio dessa situação 2 aqui é maior. Né? Então, veja que mesmo ele levando o sistema do mesmo ponto inicial para o mesmo ponto final, apenas variando o caminho, né, ou como se levou, variou o trabalho, né, que foi possível extrair do sistema. Bom, então chegamos aqui à nossa primeira lei da termodinâmica. Chegamos à primeira lei da termodinâmica. É o seguinte, né? A energia do sistema, né, ela varia quando ocorre perda ou ganho de calor, né, ou entrega ou recebimento de energia na forma de trabalho. Ou seja, o sistema pode trocar a energia na forma de calor ou trabalho, nas duas formas, né? Então o sistema pode trocar energia na forma de calor, né? Ou na forma de trabalho. Se o sistema ele é isolado, por exemplo, se nós estamos considerando um sistema qualquer que ele está isolado, né? De que mais de W vai ser igual a zero.
Mas o que eu quero, antes de entrar nessa definição, eu quero que você preste atenção nesse detalhe. Isso é uma definição que nós estamos fazendo, né? Ou seja, nós estamos definindo aqui como positivo o calor que sai. Desculpa. Nós estamos definindo como positivo o calor que entra no sistema e negativo o calor que sai do sistema. Estamos definindo positivo o trabalho que sai do sistema, ou seja, que é fornecido, né? Desculpa, é o contrário. Nós estamos definindo como positivo o trabalho que é fornecido ao sistema, ou seja, o trabalho que entra no sistema. E negativo o trabalho que é entregue pelo sistema. Ou seja, falando em outras palavras, tudo que sai do sistema é negativo e tudo que entra no sistema é positivo. Tá? Daí você diz, não poderia definir o contrário? Poderia, não daria diferença nenhuma. Só que, claro, desde que você siga sistematicamente o que você definiu, não tem problema nenhum. É só importante seguir sempre né, a mesma definição. Então, aqui, né? Saiu do sistema, seja calor ou trabalho, é negativo. Entrou no sistema, seja calor ou trabalho, é positivo. Então, poderia ser definido de forma diferente e, eventualmente, você pode até achar alguns livros que definem de forma diferente isso. Só que, desde que você defina e siga sistematicamente, não tem problema, o resultado no final vai ser o mesmo, né? Bom, é isso aí. Então, na conservação de energia, né? DU é dQ mais dW, ou seja, o sistema troca energia na forma de calor ou trabalho, ou calor e trabalho, né? Então essas são as duas formas que um sistema termodinâmico tem, que o sistema termodinâmico que nós estamos estudando tem para trocar energia. Como nós vimos, a troca de calor ou trabalho, ela depende do modo como você leva o sistema de um ponto ao outro. Por isso, você pode encontrar em alguns livros um corte aqui na derivada, no diferencial, que indica justamente a chamada aqui diferencial inexata, que é basicamente um símbolo para indicar que o resultado aqui você precisa necessariamente fornecer o caminho no qual, né, é levado, né? Ou seja, aqui você não pode fazer uma integração, né? Uma integração, você tem que necessariamente fazer uma integração com limites, né? Você tem que especificar o caminho que você está fazendo. Bom, é isso aí. Então, essa aqui é a primeira lei da termodinâmica, né? Ou seja, é basicamente a conservação da energia aplicada ao sistema termodinâmico. Se o sistema está isolado, se é um sistema isolado, dU é igual a zero, ou seja, a energia se conserva. Então, nesse caso aqui, dU, que é dQ mais dW, é igual a zero. Então, no caso da energia se conservar, né? Perfeito. Temos alguns casos especiais, né, que nós vamos estar trabalhando. Um deles é o processo adiabático. No caso do processo adiabático, o calor trocado, né, é igual a zero, ou seja, o sistema não troca calor com o meio externo, né? Então, nesse caso, segundo a lei da termodinâmica, nesse caso que está chamando de E, né, a variação da energia é igual, né, ao negativo do trabalho. No caso, aqui ele está colocando já o negativo que nós usamos na nossa definição, né? Aqui.
Bom, no caso de um processo termodinâmico com volume fixo, né? Se o volume é fixo, não tem trabalho, né? Porque lembra que para ter trabalho o pistão tem que se movimentar. Se o volume é fixo, então o trabalho é zero. E nesse caso, as trocas de energia apenas ocorrem na forma de calor. Foi como aqueles exemplos que a gente fez, né, de equilíbrio térmico. No caso de um processo cíclico, né, após, né, o sistema voltar para o estágio inicial, nós temos que o calor trocado é igual ao trabalho. E no caso de uma expansão livre, lembra que a expansão livre ela se dá sem que haja nenhum peso aqui em cima, né, do pistão. Portanto, não existe trabalho, já que não existe força de resistência aqui no pistão. Então, nesse caso também o calor trocado também é igual a zero, porque na expansão livre, né, não chega a haver, né, entrada de calor, né, não há possibilidade de entrar calor no sistema, né, dado que a expansão é livre, né, ela ocorre rapidamente. Então, na expansão livre, o calor e o trabalho são iguais a zero, né? A variação de energia total é igual a zero. Esses são casos especiais que a gente vai estar trabalhando e vamos trabalhar, né? Bom, aí temos aqui um exercício, né, envolvendo aqui, né, a conversão, né, de água líquida em vapor, né, considerando que este vapor se expande, né, ele se expande e ocupa um volume final aqui, né, dado que a água inicialmente ocupava um volume inicial muito mais reduzido, né. Dá para considerar nesse caso, pode ser até a expansão da água para a atmosfera. Podemos pensar até dessa forma, né? Sendo que a expansão da água para a atmosfera, ela se dá às custas, né, do trabalho feito pela água para empurrar, né, a atmosfera mais aumentar, né, para aumentar o espaço dela em relação ao que ela ocupava dentro da atmosfera. E nessa situação, né, que a água está inicialmente a 100 graus e ela continua a 100 graus, mas ela muda de fase, né, exposta aqui a 1 atm, ela vai de um volume inicial para um volume final, né? Qual que é o trabalho realizado? Esquematicamente, né, nós podemos desenhar aqui a situação inicial da seguinte forma. Temos aqui o pistão, algumas esferas para conter o pistão. Aqui temos, né, nosso reservatório térmico. O reservatório térmico aqui está a 100 Celsius, né? E aqui inicialmente, então, nós temos aqui a água líquida, né? E depois a gente vai para uma situação final. Veja que nesse caso aqui, a temperatura final ela continua 100 Celsius, né? Nós continuamos aqui com o nosso reservatório de temperatura, né? Só que nesse caso o volume aumentou e a água aqui se converteu, nesse caso, né, em vapor. Nesse caso, nós não temos mudança de temperatura, né? É a mesma temperatura, porém, entrou, né, entrou calor aqui no sistema. E esse calor foi usado para mudar a fase da água. Portanto, o calor aqui é o calor latente, né, de vaporização da água, vezes a massa que mudou, né, de fase. Nem lembro aqui. Até foi dado os valores aqui, né? Calor latente de vaporização da água. Aqui, né?
Está aqui, né? 2,256 kJ por quilo. Está aqui, né? Então, vamos colocar aqui, 2,256 kJ por quilo, né? Aqui é joule, né? Kilojoules por quilo, vezes a massa, que é 1 kg de água, né? Se é 1 kg, né? Vai ser quilo aqui, cortar com esse quilo, né? O calor aqui, então, vai ser 2,256, né? Kilojoules. Bom, se o sistema está isolado, né? O sistema como um todo está isolado, então temos aqui a primeira lei da termodinâmica, né? Já vimos então que o calor trocado é LVM, né? Que é 2,256 kJ. E o trabalho, né? É menos a integral do volume inicial ao volume final de PdV. Ou seja, aqui vai ser, se a pressão, nesse caso, é constante, é uma atmosfera, ou seja, o sistema está exposto à atmosfera, né? Podemos pensar assim. Então, aqui vai ser menos P, a pressão pode sair da integral. Lembra que se a pressão não fosse constante, ela não poderia sair da integral, né? Então, aqui é do VI ao VF, né? Do dV. Então, a pressão atmosférica, né, é menos 1 vezes 10 na 5 pascais. dV integral, dV é V, vai ser VF menos VI. Então, o VF é 1,67 metros cúbicos e inicialmente era 0,001, né, metro cúbico. Aqui é menos 1 vezes 10 na menos 3, né, metros cúbicos. Fazendo as contas aqui, nós obtemos menos 169 kJ. Né? Então, a variação de energia total, né, vai ser o calor trocado mais o trabalho trocado, e somando os dois aqui, né, o trabalho aqui é negativo, né, então vai ser 20.090 kJ. Ou seja, o sistema entregou 169 kJ de trabalho e foi fornecido ao sistema 2.256 kJ na forma, de energia na forma de calor. Então, o calor fornecido menos o trabalho fornecido, aqui foi 2.090 kJ. Ou seja, o sistema fez trabalho, né? Ou seja, ele elevou aqui, né? Ele expandiu contra essa pressão, né? Atmosférica. Então, equivale aqui a ele realizar trabalho, né? No esquema aqui desenhado, elevando essas esferas. E isso se deu às custas, né? Do calor, né? Que entrou no sistema. Então, segundo a nossa definição, o calor entrou no sistema, né? Por isso o calor é maior que zero. E ele entregou o trabalho para o meio externo, ou seja, ele realizou o trabalho para o meio externo, ele elevou aqui a altura das esferas. Né? Porque, por isso o trabalho, né, é menor que zero. Perfeito? Ou seja, a conservação da energia, no caso da termodinâmica, tem que considerar a troca de calor mais, né, a